pessoal, nesse vídeo nós vamos dar prosseguimento ao estudo da estabilidade angular de sistemas elétricos de potência e pequenas perturbações. Eu sou o professor Wesley Pérez, do Departamento de Engenharia Elétrica da UFSJ. O sistema máquina barra infinita, que a gente vem estudando até então, ele é composto por um gerador conectado através de uma linha de transmissão a um barramento infinito, a um sistema de grande porte, cuja tensão e frequência são mantidas constantes, né? Esse sistema é utilizado para o estudo das oscilações que ocorrem entre o gerador face perturbações na rede de carga ou topologia, quando conectado a uma barra infinita, né? Anteriormente, nós fizemos a análise da estabilidade do ângulo, ou seja, se o ângulo vai atingir ou não um novo ponto de equilíbrio, considerando o modelo clássico do gerador. A principal informação, o principal conceito desse modelo clássico era que a tensão interna era mantida fixa. Então, diante de perturbações, o que ocorria era a variação da velocidade e do ângulo do gerador, do rotor do gerador, ou seja, somente as variáveis eletromecânicas. A dinâmica do circuito de campo ela é muito importante para ser considerada nesses estudos, porque aí o modelo fica mais completo. E esse é o objetivo dos vídeos daqui para frente. A análise da estabilidade angular, considerando um modelo mais completo do gerador. Nesse caso, considerando também a dinâmica do circuito de campo. As equações diferenciais que modelam essa dinâmica, elas vêm da modelagem das máquinas elétricas, e a gente também vai abordar isso em outros vídeos do canal. O conjunto de equações e variáveis a serem consideradas são as algébricas e as diferenciais. As equações diferenciais são 4, sendo a primeira, né, uma equação que nos dá a variação do ângulo, que é a velocidade angular. Essa velocidade angular, essa derivada do ângulo, ela vai ser uma função não linear de 3 variáveis que a gente vai detalhar em breve, que são as variáveis de estado, as variáveis algébricas, Z, as variáveis de entrada, U. As de estado são as variáveis X. Então, a gente tem aqui a representação do ângulo da velocidade angular, ou da derivada do ângulo, primeira, como uma função não linear desses três conjuntos de variáveis. O segundo conjunto de equações, elas é o conjunto das equações de aceleração angular, ou a equação de oscilação que a gente vem estudando, né? No nosso, inclusive colocou no modelo clássico também, que é justamente a aceleração ou a derivada primeira da velocidade angular como uma função não linear das variáveis de estado, algébrica e entrada, né? Bom, essas duas equações aqui, a equação 1 e 2, compõem o modelo clássico do gerador. Mas como a gente viu, nós vamos colocar também a dinâmica da tensão interna e da tensão de campo do gerador. Nesse contexto, o terceiro conjunto de equações a ser considerados são as equações da dinâmica da tensão interna, que é a derivada primeira da tensão interna, como uma função F3 não linear das variáveis de estado, algébrica e entrada. E por fim, o quarto conjunto de equações diferenciais são as equações da dinâmica de tensão de campo, associado ao modelo do regulador de tensão, o RAT, né? Colocado também como, né, a derivada primeira da tensão de campo EFD, como uma função não linear das variáveis de estado, algébrica e de entrada. Já as equações algébricas são aquelas equações do tipo 0 igual a G1 de x, z, u. O primeiro conjunto de equações algébricas são as equações que vão associadas ao estator do gerador, o estator da máquina, e vão relacionar para nós
a tensão interna gerada com a tensão terminal do gerador. Vem novamente do modelo dinâmico dos geradores, do modelo de máquina, da modelagem de máquinas elétricas, e são equações que não aparecem aqui do lado esquerdo das derivadas, ou seja, são equações estáticas. Já o segundo conjunto de equações algébricas já são mais conhecidas por nós. São as equações de fluxo de potência. São, por exemplo, as equações de balanço de potência ativa e reativa nas barras do sistema. 0 igual a G2, uma função não linear, de variáveis de estado, algébrica e entrada. Essas são as equações do fluxo de potência que vai relacionar para nós, no caso do sistema máquina barra infinita, a tensão terminal do gerador com a tensão da barra infinita. Entre elas, entre essas duas barras, existe a linha de transmissão. Bom, então vamos falar um pouquinho agora das variáveis de estado, entrada e algébrica. As variáveis de entrada, denotada por U, são as potências, né? A potência mecânica e a tensão de referência do regulador automático de tensão, o RAT, ou o AVR, né? O Automated Voltage Regulator. A potência mecânica é a potência de entrada da turbina, né? A turbina define essa potência para o gerador, né? E a tensão de referência é a tensão que eu quero lá no terminal da minha máquina. Eu tenho aqui um diagrama de bloco que vai justamente mostrar para nós a relação da tensão de campo com as tensões de referência e terminal. Então a gente observa, né, que esse é o modelo do RAT, é o modelo do regulador automático de tensão de primeira ordem, composto, né, por um modelo estático que a gente chama, uma função de transferência de primeira ordem, né? Já visto que eu tenho aqui somente uma derivada, o S, né? Eu tenho aqui o ganho sobre 1 mais STA, onde K é o ganho do regulador automático de tensão e o TA é a constante de tempo, tá? De atuação desse controlador. A gente observa que o RAT, ele atua na tensão de campo EFD com o objetivo de fazer que a tensão terminal do gerador seja próxima da tensão de referência, tá? Então a gente observa aqui que o VRF menos VT é um sinal que entra nesse controlador e o EFD, que é a tensão de campo, que controla o fluxo interno na máquina e gera a tensão interna da máquina, tá? Já as variáveis algébricas, elas são as tensões e correntes. As tensões, no caso do sistema máquina barra infinita, expressas em coordenadas dQ, e a corrente do estator e da rede expressa em coordenadas dQ. Tá? As coordenadas dQ, elas vêm lá da transformação de Park, onde a gente passa de um modelo de coordenadas ABC no gerador, para uma coordenada de quadratura e de direta, né, dQ. Isso facilita as modelagens do gerador. Haja vista que a gente não vai ter, por exemplo, indutâncias que vão variar no tempo, né, e no espaço, né? Isso daí é uma questão de modelagem e a gente vai abordar isso também mais para frente, né? Mas o objetivo aqui é falar sobre a formulação geral, né, bem de forma direta, para que você possa entender. Por fim, as variáveis de estado da máquina, ela é composta pelo ângulo interno delta, pela velocidade angular delta ômega PU, pela tensão de campo EFD e a tensão interna AQ'. É um modelo simples de quarta ordem que nos mostra aí as 4 variáveis a serem consideradas. No modelo clássico, a gente só considerava as derivadas de delta e de ômega PU, e nesse modelo mais completo de quarta ordem já entra a tensão interna e a tensão de campo. Por fim, a gente apresenta a formulação geral das equações algébricas. 0 igual a G, né? Ou seja, G é uma função não linear. Do lá a gente falou que tem tanto para o estator, que seria um tipo de equação, e o G2, que seria, né, para a rede, outro tipo de equação. Mas também ambas como função de x, z e u. Tá? Esse daí são a formulação geral que é importante a gente entender neste momento, né? Uma visão geral
da modelagem de um sistema máquina/infinita para análise de estabilidade angular a pequenas perturbações, considerando uma representação mais adequada, uma representação mais completa para o gerador. Obrigado por assistir esse vídeo. Neste canal, desenvolve-se conteúdos gratuitos para pesquisa e ensino na área de sistemas elétricos de potência e sistemas de controle. Se esse conteúdo foi útil para você, peço que curta, compartilhe e se inscreva no canal, o que é muito importante para a divulgação do meu trabalho. Me acompanhe também nas redes sociais ResearchGate, Twitter e LinkedIn. A lista completa com meus artigos científicos pode ser obtida no meu currículo Lattes do CNPq, no Google Scholar e no Orchid. Obrigado novamente e até mais!